Fala pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre o laço de repetição enquanto. Tá bem aqui a estrutura dele. Esse slide aqui, essa imagem, eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, só que eu falei assim de uma forma bem introdutória. Então, afinal de contas, para que servem os laços, né? Nesse momento eu vou falar sobre o laço enquanto. O laço é algo que eu quero que fique repetindo, uma ação que eu quero que fique repetindo no programa, no algoritmo, né, durante várias vezes. Nesse caso aqui do enquanto, né, quer dizer, essa estrutura aqui ela vai ser repetida enquanto essa condição aqui for verdadeira. Tá bom? Então a gente vai ver agora como é que a gente utiliza isso daqui no Portugal, ou seja, no pseudocódigo. Olha essas duas palavrinhas aí, eu já falei em vídeos anteriores, né? Então, você já deve estar acostumado ou se acostumando, né? Então, o Portugal ou pseudocódigo é como a gente escreve os algoritmos que vão ser utilizados no computador. Então, para implementar esse pseudocódigo, a gente usa o programa Visual G que nós temos utilizados nos vídeos anteriores, né? Olha, o funcionamento dele é assim, você digita a palavra enquanto, vai colocar aqui alguma condição, lembrando que para essa condição aqui, você vai precisar utilizar os operadores. A gente já trabalhou operadores em algumas videoaulas anteriores, então se você não lembra, se você não assistiu, visita essas aulas, assiste, pratica, porque vai ser extremamente importante aqui. Depois dessa condição informada, você vai digitar a palavra faça. Percebe que está sem cedilha, mas é assim mesmo, tá? Muito bem, você tecla Enter, vai informar o teu código. Esse código ele pode ter uma ou mais linhas, vai depender de qual é a tua necessidade, o que você precisa. Terminou o laço enquanto, você vai digitar aqui o comando fim enquanto. Percebe, tá? Que esse comando fim enquanto ele está na mesma direção que a palavra enquanto. É para justamente destacar que começa e termina bem aqui, tá bom? Então é importante você ter essa organização aqui de botar as coisas no mesmo nível, as coisas que têm a ver uma com a outra. E olha só, o código ele está um pouco para dentro, ou seja, para ficar bem claro que esse código aqui, mais uma vez, pode ter uma ou mais linhas, todo ele faz parte do laço enquanto, ou seja, ele só vai executar enquanto essa condição aqui for verdadeira, tá bom? Então, é importante essa tua organização de deixar identado, né, um pouquinho mais para dentro, todo o código que tem a ver com o laço enquanto. Vou trazer aqui o exemplo daquela corrida que eu apresentei lá nos primeiros vídeos. Então, como é que funciona uma corrida? Vou colocar uma corrida simples sem obstáculos, né? Então, quando a corrida inicia, ela inicia um laço. Olha, enquanto não cruzar a faixa chegada, fazer o quê? Correr, né? Então, corra. E aí, quando a pessoa cruzar a faixa chegada, acaba, né? Então, bem aqui já vem o comando fim enquanto. Tá bom? Ou seja, esse comando aqui, correr, ele vai ficar acontecendo até a pessoa cruzar a faixa chegada. Então percebe que esse algoritmo aqui ele serve para corrida de 100 metros, 200, para maratona, enfim, ou seja, uma maratona dura horas, né? E uma corrida de 100 metros dura ali poucos segundos. Então, quer dizer, não importa, o importante é que essa condição aqui precisa ser verdadeira, tá? Para que este comando aqui aconteça, tá bom? E quando isso aqui deixar de ser verdadeiro, aí o laço acaba, né? Então vem aqui para o fim enquanto. Muito bem, mas vamos para algo que a gente pode criar um programa, né? Embora isso aqui a gente possa criar um programa, né? Pode criar um programa de animação ou um jogo, enfim, mas vamos para uma outra coisa que a gente vai fazer aqui no nosso dia a dia, tá? Então, olha, eu trouxe aqui um programa, não te assusta aqui, ele parece ser grande, né? Mas se você vem acompanhando as videoaulas, você vai perceber que a gente já digitou mais da metade desse programa aqui, a gente já o utilizou. O que ele faz, esse programa? Ele vai somar dois números. Então a gente já criou esse programa aqui. A diferença é que esse programa ele vai ficar se repetindo enquanto o usuário digitar a letra S. Tá? Enquanto ele responder S. Então vamos aqui de cima para baixo para a gente entender.
Então eu criei aqui 3 variáveis numéricas do tipo inteiro, que são os 2 números que serão somados e o resultado, né? Isso aqui a gente já fez. A novidade aqui é essa variável, que é a variável resposta, que eu coloquei do tipo caractere, porque a pessoa vai informar S se ela quiser continuar. Então olha só como é que começa o programa aqui. Ó. Vai aparecer uma mensagem na tela perguntando: você deseja realizar uma soma? Aí está aqui as opções de resposta, S e N. Então o programa vai ler a resposta, vai alimentar a variável resposta, que está aqui em cima. Ó. E aí começa o laço, olha só. Enquanto a resposta for letra S maiúscula ou a resposta for S minúscula. Tá? Ignora essa barrinha bem aqui, porque foi o cursor. Na hora que eu dei um print na tela, o cursor estava bem aqui, tá? Então ignora isso aqui. Repara que, como eu estou colocando aqui, olha, o operador ou, olha aqui o operador bem aqui. Então eu coloquei aqui entre parênteses essas duas condições, tá? A variável resposta ela vai ser S maiúsculo ou a variável resposta vai ser S minúsculo. O que vai acontecer? Vai ser executado todo esse comando aqui, olha. Todas essas linhas serão executadas enquanto a variável resposta for S maiúsculo ou S minúsculo. E aí começa o nosso programa soma, né? Aparece uma mensagem na tela de boas-vindas, e aí aparece outra mensagem na tela pedindo para o usuário informar um número, e aí assim que o usuário informar o número, a variável número A vai ser alimentada, depois aparece outra mensagem na tela pedindo outro número, né? Então, quando o usuário quando o usuário informar esse outro número, a variável número B será alimentada. Depois vai acontecer um processamento aqui, olha. A variável resultado, ela vai receber, lembra do símbolo receber aqui, ó? Ela vai receber o número A mais o número B, ou seja, a soma entre as variáveis número A e número B. Logo em seguida, vai aparecer uma mensagem na tela. O resultado da soma é... E aí vai ser exibido o conteúdo da variável resultado. Depois vem de novo a pergunta. Deseja realizar uma soma? O usuário tem que responder S ou N. E aí a resposta, né, que o usuário informar aqui, vai alimentar a variável resposta. Então, se a resposta for a letra S, tanto faz maiúsculo ou minúsculo, né? Olha aqui em cima eu coloquei maiúsculo ou minúsculo, todo esse comando aqui será executado novamente. Tá bom? Então, bem aqui está informando o fim do laço enquanto. Olha só a indentação. Quer dizer, o comando fim enquanto está na mesma direção do comando enquanto. Tá? E todo o código que será executado dentro do laço ele está indentado. Então, isso facilita muito a organização, uma outra pessoa enxergar e já identificar-se visualmente o que está dentro e fora do laço. E aí, fora do laço, tem mais um comando. Olha, vai aparecer uma mensagem na tela. Fim do programa soma. Quando é que essa mensagem vai aparecer? Quando a resposta do usuário for diferente de S. Tá? Apesar de as opções serem S ou N, aqui nesse algoritmo, tanto faz se a pessoa teclar N ou qualquer outra coisa, esse laço vai ser encerrado. Tá? Se você fizer questão que a pessoa digite N para sair, então a gente teria que implementar um pouquinho mais de código aqui. Se você quiser tentar implementar, eu aconselho, né, para você praticar aí. Então, e bem aqui embaixo o fim do algoritmo, certo? Percebe alguns detalhes que eu já falei em outros vídeos. Percebe os detalhes. Olha. Aqui eu coloquei o escreva L. Lembra do escreva L? Porque ao final dessa mensagem, automaticamente o cursor vai para baixo, vai para a linha de baixo. Então essa mensagem aqui de baixo vai aparecer realmente na linha de baixo. Se eu tivesse colocado só o comando escreva, sem a letra L, então essa mensagem iria aparecer ao lado da mensagem de cima.
Então está aqui o programa feito, tá? Dessa vez eu vou executar devagar aqui para você ver. Como a gente é um contador, ele vai somar automaticamente. A única coisa que eu preciso fazer é inicializar o programa, tá? Então eu vou vir bem aqui, olha. Aqui em cima tem um reloginho, tá? Do lado dele eu vou mudar o tempo, vou colocar 2 segundos para ele demorar um pouquinho mais, tá bom? Então vai aparecer aqui os números aparecendo na tela, de 0 a 5, tá bom? Então vou lá. Cliquei, olha só. 0, 1, 2, 3, 4, até 10. É só mudar bem aqui, ó. Contador receber número 10. Aí você executa, vou deixar um pouco mais rápido aqui. Pronto, vou executar. Olha, e vai enumerando aqui. Esse contador, pessoal, mais uma vez, né? Pega esse código, digita aí. Esse programa aqui, ele vai ser muito importante em vários outros que você vai fazer daqui para frente, tá? Então esse contador é muito útil, é bastante utilizado o contador dentro de um programa para várias situações, tá? Então é importante que você entenda o funcionamento desse programa aqui, tá bom? E o último algoritmo desse vídeo, dessa aula aqui, olha só. Vou pegar esse mesmo programa contador, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Esse programa ele vai pedir com que o usuário digite alguns números e esse programa vai informar na tela qual foi o maior número que esse usuário digitou. Então vamos lá, ver de cima para baixo. O nome do programa eu disse aqui maior. As variáveis tem um contador, porque eu quero determinar aqui quantas vezes o usuário vai digitar números. Tá? Eu tenho aqui a variável número, que é exatamente o número que o usuário vai digitar no momento. E eu tenho aqui a variável maior. Então essa variável maior, ela vai guardar aqui o maior número. Tá bom? E sempre será feita uma comparação entre o conteúdo da variável maior e o conteúdo da variável número, para saber se o novo número que o usuário digitou é maior do que a variável maior. Então vamos lá. Iniciou o programa, o contador já começa alimentado com a variável, com o número 1. Tá? A variável contador ela é alimentada com o número 1, ou seja, é para dizer para o programa que essa é a primeira execução. Tá? E a variável maior ela é alimentada com o número 0, pois até agora não foi feito, o usuário não digitou nada por enquanto. Então, por enquanto, não existe ainda o número maior. E aqui começa o laço. Olha, enquanto o contador for menor ou igual a 5, ou seja, o que isso vai acontecer? O que isso significa? Significa que esse laço ele vai executar durante 5 vezes. Né? A primeira é essa que entra aqui, por isso que a variável contador já está com o número 1, tá? E ele vai ficar executando durante 5 vezes. Tá bom? Então, na primeira vez, olha, aparece uma mensagem aqui na tela, escreva, digite um número. Aí o usuário vai digitar um número que vai alimentar a variável número. Olha o que tem aqui, gente. Tem aqui uma estrutura condicional, né? Uma tomada de decisão. Então, olha, a gente já estudou isso aqui também. Então, as coisas, você tem aqui várias informações para poder utilizar nos programas. Por isso que é importante você assistir às videoaulas. É importante praticar também. Então, olha, aqui tem uma tomada de decisão. Se a variável número for maior do que o conteúdo da variável maior, então, o que vai acontecer? A variável maior ela vai receber o conteúdo da variável número. Ou seja, vai haver aqui uma comparação. Por enquanto, a variável maior ela tem o número 0. Né? E aí, qualquer número que o usuário digitar, claro, desde que não seja 0, né, ele vai ser maior do que a variável maior. Então, ou seja, o número ele é maior do que a variável maior. Então, a variável maior ela vai mudar agora. Ela vai passar a ter o conteúdo da variável número. Tá certo? E aí acabou o C, a comparação. Tá bom? E aí, acabou a primeira vez, né, a primeira execução, o que acontece? O contador ele vai acrescer um número, vai ser acrescentado uma unidade no valor dele. Olha, o contador ele começou valendo 1, né? Acabou a primeira execução, o contador agora ele vai ser somado mais uma unidade. Então, se ele valia 1, 1 mais 1 é igual a 2, né? Então, vai ser executado de novo esse laço. Por que vai ser executado de novo?
Porque esse laço vai ser executado até que o contador tenha o valor 5. Tá? Enfim, aí isso vai acontecer de novo. Se na segunda vez que esse programa for rodado, né? Quer dizer, na segunda vez que estiver no laço aqui, o usuário digitou aqui um número menor, tá? Se o usuário tiver digitado um número menor do que o conteúdo da variável maior, então esse laço aqui ele não vai ser executado, tá? Essa condicional aqui ela não vai ser executada. Lembra que eu falei lá nas primeiras vezes que eu falei sobre tomada de decisão, nem sempre esse trecho aqui será executado. Ele só vai ser executado se, né, por isso que chama se aqui, ó, se isso aqui for verdade. Se o número que o usuário digitou for maior do que o conteúdo da variável maior. Ficou claro isso aí, pessoal? A gente vai ver esse programa funcionando aqui, tá? E olha só, aqui começou o laço enquanto, bem aqui terminou o laço enquanto. Percebe que está indentado. Olha, nós temos duas indentações aqui. Olha, uma que significa que isso tudo aqui vai rodar durante a execução do laço enquanto. E essa estrutura aqui de dentro, olha, está indentado também, né? Tá vendo aqui, ó, que está um pouco mais para dentro? Isso aqui significa que tem a ver com a tomada de decisão. Isso aqui só vai acontecer quando esse comando aqui for verdade. Beleza? E aqui no final, fim do algoritmo. Percebe mais um detalhe, tá? Você já deve ter escrito vários algoritmos até aqui, que já tem várias videoaulas, né? Então aqui aparece uma mensagem na tela, olha, o maior valor digitado foi, aí acabou aqui a aspa dupla, entra uma vírgula. Por que essa vírgula? Porque eu quero informar aqui o conteúdo de uma variável. Isso aqui eu já falei em outros vídeos, estou só dando mais uma ênfase aqui. Então vamos lá ver esse programa funcionando. Vou abrir aqui um programa chamado maior. Então está aqui o programa maior, está exatamente igual à tela. Vou executar.